parou para Nunca parou para pensar? Já parou para pensar? Pois é. As religiões explicam o surgimento das coisas. As lendas também explicam o surgimento do mundo e das coisas. E nós temos, claro, a ciência. A ciência também explica o surgimento das coisas. Hoje nós iremos conversar sobre algumas lendas, lendas indígenas, que contam o surgimento de algumas coisas que nós vamos ver. E você, já parou, já criou uma história sobre o surgimento de algo? Você já parou para pensar de onde vem, por exemplo, a chuva? Como surgiu a chuva? Que tal, no final da aula de hoje, você escrever uma história, criar uma lenda sobre o surgimento dela, da chuva? Pois é. Todas essas histórias que são contadas, elas surgem trazendo aí a uma identidade. A identidade de cada povo. A identidade de cada... Deixa eu passar aqui, só um momento aqui. Opa. Vamos lá. Próximo, aqui. Chegou. A identidade de cada cultura. Cada cultura tem a sua forma de contar as histórias, de viver as suas manifestações culturais. E essa cultura, essa manifestação cultural, vai trazer para cada povo, para cada pessoa, agora sim, a identidade. E lembra que a gente já conversou aqui em outras aulas sobre essa questão da identidade. A gente se identifica com determinadas coisas, com determinados ritmos musicais, jeito de vestir, ritmos, dança, a forma de falar, tudo isso faz parte da nossa identidade. E cada cultura tem a sua, assim como os indígenas. As lendas indígenas, elas trazem traços dessa cultura, trazem traços desse povo, mostram coisas que eles acreditam. E a gente vai perceber uma coisa muito forte dentro dessas lendas indígenas, que é o contato íntimo, próximo, que os indígenas têm com a natureza. Se eles têm essa vivência tão próxima com a natureza, naturalmente essas histórias elas vão estar ligadas a esse espaço, ligadas ao local onde eles moram, a terra onde os indígenas vivem e que deve ser preservada e que deve ser mantida. Numa aula anterior, nós também já conversamos sobre a presença dos indígenas aqui no Brasil. Na verdade, todo o Brasil é uma terra indígena, se pensarmos que eles foram os primeiros habitantes do nosso país. Infelizmente, com o passar do tempo, há um desrespeito com essa cultura, há um desrespeito com esses povos. Mas na aula de hoje, nós iremos relembrar, reviver histórias, lendas desses povos indígenas. E aí eu vou contar algumas histórias para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque no final eu vou fazer perguntas. Então preste atenção. Bom, a primeira lenda de hoje é a lenda da Vitória Régia. Vocês já ouviram falar da lenda da Vitória Régia? Não. Existia uma índia chamada Nayá, ela apaixonada pela lua. Dizem que nesse período a lua transformava algumas índias em estrelas. Pois é, a lua que estava lá no céu tinha esse poder. Nayá era apaixonada pela lua, Jaci. Num determinado dia, Nayá, na beira de um lago, viu o reflexo da lua nas águas. Sabe o que ela fez? Ela pulou. Mas Nayá não sabia nadar. Morrendo afogada, Jaci, que era a lua, e tinha seus poderes,
decidiu transformar Nayá numa estrela diferente. Pois é, ela transformou Nayá na Vitória Régia. E essa Vitória Régia tem uma flor que desabrocha no horário da noite. Só à noite. Então, a Vitória Régia, segundo a lenda indígena, surgiu a partir dessa índia que se apaixonou e queria namorar com a lua. Vocês conheciam essa história da Vitória Régia? Pois é, isso é uma lenda indígena. Conta o surgimento desta planta que vocês estão vendo aí na imagem, da Vitória Régia. A partir da cultura, a partir das vivências que ele tem, eles contaram essa história que vai passando de geração em geração. Você pode ter ouvido essa história de uma maneira diferente, por conta justamente dessa característica oral, de passar de um para o outro falando de maneira oral. As pessoas vão contando essa história. Então, dependendo da região, dependendo do local onde você escuta essa história, você pode ter escutado ela de uma maneira diferente. E isso é normal para os contos de tradição, para as lendas orais. Contos de tradição oral, as lendas que são passadas de geração em geração. Lenda da Vitória Régia. Gostou? Presta atenção, vou fazer perguntas. E a lenda da mandioca? Vocês conhecem a lenda da mandioca? Ah, essa também é muito boa. Também conta a história de uma jovem indígena, de pele bem branca, como esta folha que eu estou mostrando para vocês aqui. Pele branca. O nome dessa indígena era Mani. Mani era muito feliz, vivia na tribo, na aldeia, brincando e se divertindo. Mas chegou um determinado momento, determinada noite, que Mani faleceu dormindo. E o que houve? Ninguém soube explicar. Mas fizeram algo. Pegaram Mani e enterraram Mani dentro da oca. Tempos depois, no local onde Mani foi enterrada, nasceu uma planta diferente. Os indígenas resolveram ver a raiz dessa planta e, olhando para a raiz da planta, perceberam que a raiz era bem branca, assim como Mani. Mani, que foi enterrada lá na oca, conta essa história, né? Essa lenda conta a história de Mani, oca, mandioca, como a gente conhece hoje. Já conheciam essa lenda? Não? Pois é mais uma história que conta o surgimento de algo, no caso aí, a mandioca. E essa mandioca serve de alimento para as comunidades, para as aldeias indígenas. Então, é uma raiz muito importante que a gente também consome. Em alguns locais do Brasil, ela é conhecida como macaxeira. Exatamente, macaxeira, mandioca. A partir dela, a gente consegue aí desenvolver, produzir muitos alimentos gostosos. Alimentos também que vêm dessa tradição indígena. E aí nós temos uma lenda que explica o surgimento dela. E o Guaraná? Quem não gosta do Guaraná? Pois é, já ouviram a lenda do Guaraná? Como surgiu esse Guaraná? Gosta, né? Sei, Guaraná do Amazonas. É esse mesmo, Guaraná do refrigerante. Isso. Temos uma lenda indígena que também conta o surgimento do Guaraná. Pois é, por ser uma lenda indígena, obviamente vai acontecer nesse espaço. Existia um casal que queria muito ter um filho. Deus Tupã conseguiu fazer com que esse casal tivesse um lindo filho. Pois é, que andava também, assim como Mani, brincando pela aldeia. Ele era muito querido por todos da aldeia indígena. Todos gostavam dele. Isso acabou causando inveja. Foi. Inveja no Deus da escuridão. Vocês sabem quem é o Deus da escuridão? Jurupari. Ficou com inveja dessa alegria, dessa felicidade, e no determinado dia que o indígena
estava caminhando na floresta. Vocês sabem o que aconteceu? Apareceu uma serpente. Sabe o que essa serpente fez? Essa serpente picou o jovem indígena. Que acabou falecendo. Pois é. Ele acabou falecendo. E o que aconteceu? Quando ele faleceu, nesse momento em que ele estava correndo perigo, o Deus Tupã mandou trovões e mandou um recado para a família. Disse que essa criança deveria ser enterrada, separada dos olhos. Os olhos da criança deveriam ser enterrados de maneira separada. E assim eles fizeram, separaram os olhos e enterraram. Tempos depois, no local onde foram enterrados os olhos, nasceu uma planta cujo nós temos o nome aí, guaraná. Olha ali, se você olhar para essa imagem, né, essas sementes aí do guaraná, elas são parecidas aí com os olhos. Isso é uma lenda. E aí, claro, se é uma lenda indígena que vai passando de geração em geração, as pessoas vão contando. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Isso depende do que você vai achar, se isso é verdade ou não. São lendas, são histórias. E assim elas são construídas. Conta o surgimento. Então vocês conseguem perceber que a gente está contando o surgimento de algumas coisas aqui. Pois é, o surgimento de algumas coisas. Além disso, nós temos personagens muito conhecidos também no folclore. Vocês conhecem a lenda do caipora? Não. O caipora que anda em cima de um porco, com uma vara. Ele está solto aí nas florestas, protegendo as florestas de caçadores que querem derrubar as árvores, que querem matar os animais. Muita gente jura. Sabe aquelas ditadas do interior? Muita gente jura de pé junto que já viu um caipora. Pois é. Assim como muita gente diz que já viu o Saci, que já viu a Maria, a comadre Florzinha e outros personagens do nosso folclore, outros personagens da nossa cultura. Então o caipora é ele, que está ali, andando para proteger a floresta, as matas. O que é que nós temos de comum nessas histórias? O que é que nós temos de comum nessas lendas, nesses personagens da cultura indígena? Eu coloquei um nome aí bem grande para a gente. Natureza. Pois é, uma das mensagens que os povos indígenas passam para a gente é esse respeito à natureza. Tudo que a gente viu nessas lendas indígenas de hoje são elementos da natureza, né? A mandioca, o guaraná, todos eles, a Vitória Régia, são elementos que fazem parte dessa cultura, desse espaço, do local onde eles vivem, que é a natureza e que precisa ser sempre, sempre respeitada. Essa é uma das mensagens importantíssimas que essa cultura traz para a gente. Quando a gente começa a pensar nessas lendas, na história das coisas, na origem das coisas, a gente começa a pensar nessa importância da natureza. Pois é, são importantes para nós. A gente se alimenta disso. Pena que muita gente ainda não pensa desse jeito. Mas isso cabe a nós, cada um, você, eu, cada um de nós, fazendo a nossa parte, a gente consegue mudar essa história. Vamos mudar essa história? Tá combinado? Vamos propagar esse respeito à natureza, esse respeito ao meio ambiente? Coisa boa, fico muito feliz com isso. Bom, falando de lendas, nós temos o seguinte aqui, ó. Existem muitas lendas indígenas.
Essas histórias fazem parte da cultura de povos de diversos lugares do mundo e ajudam a retratar histórias e crenças desses povos ao longo dos séculos. Aí, quando a gente diz assim, ó, povos espalhados por todas as comunidades do mundo, cultura de todos os ambientes, é pensar que cada tribo, cada comunidade, cada aldeia vai contar a sua história, vai mostrar qual a sua concepção, o que eles acham com relação ao surgimento dos fenômenos da natureza, dos alimentos, das raízes, tudo isso. Então, essas que nós escutamos aqui são algumas versões de algumas lendas indígenas, mas que nós temos outras e que também possuem outras versões. Então, pode ser que alguém que ouviu alguma história aqui, eu não escutei desse jeito. Normal, porque elas têm várias versões. Elas passam de geração em geração e, normalmente, elas vão se modificando. Se você contar uma história hoje para alguém, essa pessoa, quando passar essa história para frente, passar essa história para outra pessoa, provavelmente ela já vai modificar um pouco. E assim as coisas vão acontecendo. Mas, será que vocês prestaram atenção nessa aula de hoje? Eita, não! Opa, voltei. Não, ninguém viu, né? Viu a resposta não, viu não, né? Ótimo. Olha, vou fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte. Qual lenda indígena conta a história de Nayá, que foi transformada em uma estrela diferente de todas as outras e recebeu o nome de Estrela das Águas? E aí? Qual? Essa mesmo. Vocês filaram, né? Vocês já viram a resposta que acabou aparecendo aí rapidinho. Essa lenda da Vitória Régia. Exatamente. Essa lenda conta o surgimento, e eu não disse lá na história, né? O surgimento da Estrela das Águas. Por quê? É uma planta grande que fica ali nas águas e essa estrela, no caso a flor, ela só desabrocha no horário da noite. E aí, Estrela das Águas, Vitória Régia, que surge à noite, e aí tem toda a lenda que eu já contei para vocês. Ótimo! Vamos para a próxima. Deixa eu ver se agora vai... Opa, agora não foi a resposta não, agora eu quero ver. A Indiazinha era neta de um cacique de uma tribo e era muito feliz. Ela gostava de brincar e levava alegria por onde passava. Até que um dia, Mani, sem nenhuma explicação, morreu dormindo. O trecho se refere a qual lenda indígena? Será que vocês estavam realmente prestando atenção na lenda? Que lenda é essa que conta dessa índiazinha que morreu? Ela se transformou numa planta. Exatamente. Que alegria! Vocês acertam tudo. Eu vou começar a colocar perguntas mais difíceis aqui. Pois é, vocês são muito inteligentes, crianças inteligentíssimas, essas crianças do 5º ano. É isso mesmo, lenda da mandioca. E se eu perguntar para vocês, será que vocês já comeram alguma coisa de mandioca, algum alimento desse aí? Não, farinha de mandioca? Não? Pois é. Isso mesmo, maravilha. Saibam que esses alimentos a gente consome hoje por conta justamente dessa tradição indígena do nosso país. Maravilha! Vocês estão de parabéns, muito inteligentes, acertando tudo. Eu vou deixar, obviamente, aqui uma última pergunta para vocês. E aí eu quero saber se vocês vão acertar. Professor, como é que o senhor vai ver a resposta? Oxê, é só acessar o canal lá do YouTube, Educa Recife, e deixa o comentário lá na aula. A pergunta é a seguinte: qual personagem de uma lenda indígena se move em cima de um porco do mato e carrega consigo uma vara? Que personagem é esse aí? Qual é o personagem? Eu falei dele na aula de hoje. Nós temos vários personagens da nossa cultura, do nosso folclore, e ele é um deles. Então, coloca pra gente aí a resposta, para eu saber que você prestou atenção nessa aula de hoje. Bom, o que mais que nós temos hoje? Para hoje? Nada mais. O tempo, ele passa rápido, rápido. A gente nem sente, né, quando o tempo da nossa aula passa. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais um pouquinho com relação às lendas indígenas, a origem das coisas. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!